Hello, alô, boa tarde, salve, salve. Tô aqui com os nossos intrépidos comentaristas, com a Kika Branco, com a sua audiência. E ontem, América e Atlético empataram, né? A gente já vai com os melhores momentos na tela, já começam as avaliações por aqui. Taca-lhe pau aí, sem perder tempo. Que não ter esse negócio de ficar com muito negocio. Ai, vamos rodar. Não, é melhores momentos na tela e comentários a partir de agora. Eduardo Panzi vestido, trajando uma indumentária que seria, de repente, mais legal usado no mês de julho. Mas vamos lá, 1-1 jogo. Ontem eu resumi da seguinte forma, um peladão gourmet, né? Peladão gourmet. No final das contas, o resultado justo. E agora fica o questionamento, né? Time titular no final de semana, porque se não joga com o time titular no final de semana, já vai para 15 dias sem jogar com o time titular. A palavra é sua, Eduardo Afonso Alberto Teixeira dos Santos Panzi. Um abraço, Everton, telespectador. Antes de falar do jogo, melhor usar uma camisa xadrez do que uma calça vermelha restart. Né? E o jogo de ontem, o Atlético bem preguiçoso no jogo de ontem, apesar do time reserva. O América nem tanto. O primeiro tempo do América foi muito bom. O Atlético saiu no lucro no primeiro tempo, porque o América pressionou demais, perdeu vários gols. Giovani, para mim, apesar da falha no gol do América, falha entre aspas, ele saiu jogando errado. Foi o melhor jogador do Atlético, porque salvou o Atlético de perder o jogo, se não fosse o Giovani. E o segundo tempo o Atlético se organizou mais, o time se aproximou mais, foi um time mais organizado. Essa desorganização do primeiro tempo é muito reflexo de um time reserva, que não joga junto, de jogadores que estão retornando de lesão, o caso do Dátulo, do Thiago Ribeiro, que não trabalharam tanto com os companheiros nas últimas semanas, mas eu não esperava nada muito diferente desse jogo de ontem, não. Talvez eu apostaria numa vitória do América, mas o segundo tempo do Atlético não deixou com que o América vencesse o jogo. O Atlético melhorou muito no segundo tempo, pressionou o América, teve a melhor oportunidade, na minha opinião, do segundo tempo com o Eduardo já no final. Mas foi um jogo, né? Apesar de não ter sido muito bom tecnicamente o jogo, foi gostoso de ver. Várias oportunidades para os dois lados, os dois goleiros trabalhando bem. Esse goleiro do América é muito bom, mas é muito bom esse goleiro do América. Não deve ficar no América para o ano que vem. O jogo foi bom demais. Até porque sua torcida é para isso, né? Lamentavelmente. Aqui, vamos falar, deixa eu girar com o ídolo Cadu Doné. Bom esse Jonas Richards, hein? Muito bom goleiro. Jonas Richards, Brian. Tony Taliban. Então, estamos com o América aí. Olha, ô ídolo, quando eu me refiro a um peladão gourmet, não é desqualificando o jogo. É porque você via claramente que foi um jogo aberto. Os times se mandaram um para cima do outro. Você não tinha uma preocupação com o resultado e acabou fazendo do jogo até aqui um bom espetáculo. Boa tarde. Boa tarde, Everton. Um abraço a todos. Primeiro eu discordo sobre a camisa do Panzi. Eu gostei muito da indumentária. Inclusive, o dia que você não quiser usar mais, eu usarei com muito prazer. E não só em junho, viu? Mas calça vermelha não dá. Não, calça vermelha é complicado. Vinho dá, porque eu tenho uma vinho, então passa. Né? Ô Everton, eu achei que no primeiro tempo o América perdeu muito gol. Teve esse equilíbrio sim, mas ficou barato pro Atlético no primeiro tempo. Aquele final ali foi um Deus nos acuda, né? O América... A trave nos acuda. A trave, o América rondando ali a área do Atlético. E o curioso sobre esse time do América é que faz sempre o feijão com arroz. O cara que está na direita, você vai encontrar ele por ali, né? Você vai encontrar sempre o armador centralizado. Eles não têm tanta movimentação, o time não sai muito do óbvio e dá certo. É um feijão com arroz bem feito pelo Givanildo. O Galo fica complicado a gente avaliar assim, de forma mais ampla alguns aspectos, porque, mais uma vez, o time muito reserva. Esse gol perdido aí do Bruno Sávio, que muita gente no América acha que não deve ser centroavante. Ele joga mais avançado, joga como o camisa 9 da equipe, tem muita habilidade, tem qualidade, mas tem gente que... Aliás, ontem ele deu uma entrevista pro colega Elton Novaes, né, de uma sinceridade, um negócio realmente espantoso, né? Você errou o gol ali, eu errei aquela B, reticências do gol e tal. Muito legal, mas enfim, pode ir. Mas é um bom jogador, a dúvida é se funciona mais vindo de trás ou como esse homem mais adiantado. Muita gente defende que de costas, como centroavante, ele não rende da melhor maneira, que ele seria melhor aproveitado naquela linha de três ali. Achei que o Casares ontem não foi bem, não manteve o nível que mostrou. Claro que nenhum problema, viu, gente? Normal. Só uma observação mesmo, não manteve o nível. E o interessante é que com esse posicionamento do time reserva dos dois últimos jogos,
o time sai do 4-2-3-1 muitas vezes, fica quase que como 2 meias e 2 atacantes, com o Yuri e o Thiago Ribeiro lá na frente, no caso de ontem, e o Casares e o Dátulo armando. Porque ele não gosta muito do Dátulo preso pelo lado, como um ponta. Ele vê o Dátulo e o Casares como armadores. Mas no primeiro tempo eles trabalharam muito perto, muito próximos e não funcionou. No segundo tempo, aliás, um usando meio que a faixa do outro, achei que no segundo tempo já rendeu mais. Nesses 2 últimos jogos, ficou mais difícil de detectar o esquema do Atlético dentro de campo. Você não viu a linha de 3 formada, um cara lá na frente. Talvez ele tenha dito que o Robinho não seria falso 9, não por não gostar do nome, mas porque ele seria um cara mais avançado ao lado do Yuri. Não seria um cara sozinho ali. Chamar os treinadores e aqui ontem só o Thiago Ribeiro, não para ajudá-los também. Põe aí o Givanildo e o Aguirre falando, ô Capeta. Depois volta para cá para a Dimara falar e a gente continuar falando desse jogo de ontem, mas também, né, já falando da expectativa para os jogos do final de semana e também fora do Atlético. Não, vamos falar agora porque eu quero. Toca aí, roda aí os técnicos. Tivemos mais volume de jogo, mas infelizmente não conseguimos fazer o gol quando devia, que foi no primeiro tempo. O que me satisfez foi a boa partida que nós fizemos contra um time forte, né? Time que tem plantel é assim, quando usa aqueles que não estão jogando, e mesmo assim é um time difícil de se ganhar. No primeiro tempo eu não gostei como nós tuvimos no campo, porque estuvimos desorganizados, deixamos muito espaço. Depois aí falamos bastante, ¿no? Quando acabou a primeira parte e o time se organizou melhor, tivemos mais intenção de jogo em equipe. Eu quero que o Atlético jogue mais como jogou na segunda parte que no primeiro. O Ídolo tocou num assunto aqui, que é o que a gente estava discutindo hoje mais cedo, eu, Stefano Poc e o Genta aqui na redação. Treinador que não está inventando demais são os que de fato estão conseguindo melhores resultados. Você vê o Corinthians jogar, tecnicamente tem suas limitações, mas é um time que não inventa. Você não vê nada de novo quando você vê o Corinthians jogar. Mas sim uma aplicação, um negócio absurdo. Giovanni Augusto dando carrinho no final do segundo tempo ontem na linha de fundo, ele nunca fez isso aqui. Por que lá faz? Aliás, ontem foi uma piada o final do jogo do Corinthians, a hora que o Willis ia entrar, os comentaristas, o canal que eu estava assistindo, eu não colocaria o Willis porque ele vai cometer falta próxima à área, e a jogada, o volante vai estar dentro da frente, o Willis jogou lá na direita, igual ele jogava no Cruzeiro. Mesma coisa. Ou seja, os caras de fora não acompanham o futebol. Peraí, deixa a Dimara falar que vocês estão atrapalhando a sequência do programa. Futebol mineiro no Corinthians, né? Eu achei até que era o time B do Atlético ontem em campo mas lá. com o Luca, que era do Cruzeiro, com o Rodriguinho, que era do América, um mistureba ali. André de Bueno Augusto, Guilherme, Dimar Oliveira, a palavra é sua. O Aguirre explicando e tal. Falando em arroz com feijão, eu noto um América jogando arroz com feijão e por isso o time é certinho. A gente questiona a falta do arroz. Ô, gente, vocês estão entendendo, né? São não é chegar lá e falar assim, vai lá, beirada do campo, David e Aguirre, vai lá, pegar, não é isso. Estou falando é não inventar demais um esquema que funcionava. Daqui a pouco nós vamos entrar na situação do Cruzeiro. Mas o assunto é o jogo de ontem. Os técnicos falaram e você fala agora, Dimar. Taticamente é muito mais fácil avaliar o América, principalmente porque estava com a equipe titular e exatamente porque faz isso que é o arroz com feijão. Mas é dentro de uma simplicidade, quem conhece sabe que neste momento, além de não ter os recursos suficientes para você individualizar muito, fazer com que o time jogue tão bonito assim, você também tem noção de que é um início de trabalho. Quando a gente fala que muitas equipes mudaram, o América mudou muito, gente. O América mudou os jogadores, mudou a forma tática, o Givanildo tem essa consciência e ele faz o basicão ali com eles e mostra que é um time bem treinado, que taticamente você pode avaliar. Eu gostei muito do América no primeiro tempo. Acho que desse nível que o Givanildo está indo, com o tempo, nesse entrosamento, na forma como ele vai tendo cada jogador se conhecendo, a equipe tem tendência a melhorar muito mais. No caso do Atlético é mais complicado porque é um time que nunca joga junto, nem treina junto. A avaliação vai muito mais para o individual. Quando o Cadu fala a questão do Casares, eu também senti que o Casares não é que a gente está dizendo que o Casares está jogando tudo isso, que ele arma a equipe, mas ele já mostrou tecnicamente nos 2 jogos anteriores que ele tinha muito mais condição do que ele tinha ontem. Não sei, até
e aí tá valendo esse histórico, o jogar com o Robinho. A gente ficou brincando que lá no jogo em Patos de Minas é Robinho Casares, Robinho Casares, Robinho Casares, mas tem isso também. É o costume, é a forma de jogar com o outro. Mas, ao mesmo tempo, quando você vai para a entrevista do Diego Aguirre, você sente que ele queria observar as possibilidades. Quando eu jogar com fulano, como que fica? Como é que o Casares se comporta se for com isso? E se for Yuri dessa jeito? Se for com 2 meses? E isso ele fez nesses 2 jogos. Dá até para entender o que aconteceu. Mantenho meu histórico de achar que sempre tem que ser, a forma de jogar tem que ser com a equipe principal, porque é essa que você tem que fazer jogar para você entender qual é o seu time. Eu acho que é necessário você saber que time que joga. Mas eu acho que foi importante nesse sentido. Ontem, depois do jogo, e aí voltando à situação para Corinthians e Santa Fé, o Tite falava sobre isso. Que o importante no momento é dar sequência a um time titular, achar a formação ideal para que esse time pegue conjunto e aí, naturalmente, entendendo que... Entender quem está passando. Que tecnicamente ele sofreu. A situação do Corinthians é parecida com a do América. Os 2 times foram desmanchados no final do ano passado para cá, então tem que repetir mesmo. Por mais, se estiver dando errado, que não é o caso de nenhum dos 2, tem que insistir. E rapidamente sobre a entrevista coletiva ontem do Givanildo e do Aguirre, o Aguirre me deixou bem claro que ele tem dúvida em algumas coisas do jogo. 2, né? Talvez seja ali a posição da meiuca, com o Dávila e o Casares. Lá na frente, se vai aproveitar o Robinho já para esse jogo, pra 90 minutos ou não. É o Robinho. E o Givanildo, uma cobrançazinha velada para a diretoria. Foi perguntado sobre os jogos, a avaliação dele a respeito dos jogos do América contra os times de Série A, Flamengo, Figueirense, Atlético e Cruzeiro. Ele disse que gostou, mas que o América precisa de mais para o Campeonato Brasileiro da Série A. E precisa mesmo. Pelo menos uns 3 jogadores cascudos. A gente volta com esse assunto daqui a pouco. Deixa eu dar um recado para você. Grande oportunidade para moradia ou para o investimento e tudo de uma forma muito segura, porque são lotes a partir de 300 metros quadrados, totalmente urbanizados. Água, luz, meio-fio, tudo demarcado, as ruas compactadas. Na entrada da cidade de Cachoeira da Prata, às margens da rodovia de acesso à cidade, apenas 15 minutos de Sete Lagoas. O financiamento é próprio, o que possibilita que você compre sem consulta ao SPC ou Serasa. Tem alguma bronca no SPC ou Serasa? Isso não te atrapalha a fazer o investimento. 150 meses para você pagar, uma entrada de 4.200, prestações de 399, mas você não pode perder tempo, porque se você ligar informando que viu aqui nos Donos da Bola, você vai ter 2.000 de desconto na entrada. E aí a sua entrada será de apenas R$ 2.200, com os mesmos 399 mensais. Faça o cadastro, entre em contato, ligue o 3485-0123 ou chame pelo WhatsApp no 99907-9139, porque é um grande negócio. Recanto do Salvador, é mais uma jogada da Bandeirantes Imóveis, 3485-0123, 3485-0123, Bandeirantes Imóveis. Deixa eu ouvir o doutor Leonardo do Cruzeiro falando sobre a situação do Dedé, hein? Roda aí. O Dedé, ele no último jogo sentiu o joelho direito, né? Foi o mesmo da cirurgia, não necessita de tratamento cirúrgico. Então, a proposta no caso dele é uma imobilização e deve permanecer em afastamento das atividades por um período médio de 4 a 6 semanas. Acho que existe, acima de tudo, um amadurecimento do atleta, né, na questão pessoal, na questão física. A prevenção sempre é instituída de forma diária e os controles, os protocolos são todos feitos diariamente. Acho que isso tem ajudado bastante no caso dele, né, essa série boa. Bom, doutores, falando das situações aí do Alisson e do Dedé e tal, mas eu gostaria já de pegar um gancho nisso aí, ô ídolo. A situação dos jogadores que saem do time, do jogador, principalmente do Dedé, referência na defesa, sai do time e tal, e isso esquenta a cabeça do David. O David precisa ter um time. Aliás, o David, vem cá. Faz o básico. Fecha a casinha. Faz o básico. Vai lá no Mano, joga, faz a mesma coisa que o Mano fazia. Não inventa demais, não. O Tite não inventa. Não inventa. Para de achar que tem o Barcelona, que o... Para. Joga o simplesinho que vai. Tá? Eu assim, acho que jogar o simples é um bom conselho. Agora, esse negócio de fechar a casinha é relativo, né? Porque no jogo contra o América... o Mano era especialista, né? Não, tudo bem, mas contra o América, o time não foi fechar a casinha, isso deu mal, né? Todo mundo cobrou que o time não é que atacasse de forma desvairada. Mas o erro foi do treinador? Não, ele ficou o problema é que dentro beirada. de campo também, quem poderia render mais não está rendendo.
Acho que as duas coisas, né? Na verdade, sempre quando o time recua demais e fica esperando o adversário durante o jogo, você sempre fica na dúvida se a orientação ou se os jogadores ali se perderam, não deu liga e eles ficaram esperando. Só que o Dedé deu uma entrevista no final do jogo falando que o treinador pediu para eles se fecharem e jogarem no contragolpe. Então, pelo menos em alguma medida, ele interferiu, ainda que indiretamente, pedindo para os caras, olha, vamos ficar aqui atrás, vamos sair só na boa. Quando o Cruzeiro, repito, não é que tinha que atacar igual um louco, achando que é a seleção de 82, mas jogar de um jeito normal, né? Não ficar tão preso assim, olha, tô aqui atrás, hein, gente? Jogar um pouquinho mais solto, tentar atacar um pouquinho mais. Agora, fazer mais simples é um bom conselho. As coisas que eu não entendo, e eu não estou diariamente no Cruzeiro, mas quem vai, que são os nossos repórteres... Você não tem tempo, né? Que você é muito ocupado. Não, mas gostaria. Né? Acho que falta a gente, nós mesmos, irmos juntos aos tempo, treinos. Não, seria legal que pelo menos uma vez na semana, Atlético e Cruzeiro. Mas eles falam aqui, o André e o Ramalho, falam aqui diariamente que o Rafael Silva está treinando muito bem. Por que esse cara não é titular? Por que não há um esquema com esse cara no time? Everton, que na frente do gol ali, ele tem feito a diferença. Eu acho que o problema... Se não o artilheiro da temporada. Sabe? Agora, hoje o treino foi fechado. Por que o treino foi fechado? É um direito que tem o treinador, o clube, eu sei, na Europa todo mundo faz. Mas por quê? Você sabe ou não sabe? Houve uma reunião, porque é para mudança de esquema, é uma mudança muito drástica, né? Pois não. Tá nítido, porque eu até não entendi quando eu fiquei sabendo que o treino foi fechado. Não, mas eu parei para pensar, gente, se eu fosse o David, eu fechava o portão da toca e o espaço aéreo. Porque o jogo com a Caldense é final para ele. Você imagina se o David perde da Caldense, Everton? A pressão que ele está sofrendo, para ele cair é um peteleco. Para o David, não para o Cruzeiro, me entendam bem, para o David, a pressão que ele está sofrendo, a crítica que ele sofre da gente, da imprensa, do torcedor nas arquibancadas, a pressão é grande. Se ele tropeça contra a Caldense, para ele é a morte. Então ele fechou o treino, ele quer esconder nenhum sim. Em fechar treino. Não, também não vejo, não. Sei que não. É porque o povo está questionando, fechar treino ok, mas contra a Caldense, fechar treino para Campeonato Mineiro é um direito dele. Agora, o David está na corda bamba, gente. Se eu fosse o David, eu até não entendi de manhã, não. Mas depois, pensando bem, eu fecharia o espaço aéreo. Dimara, eu gostaria de ouvir sua opinião sobre isso. Eu disse na Band News, e vai mais ou menos dentro disso que o Panzi falou, que é o seguinte. Não adianta, quando começam essas histórias, solta a nota falando que não conversou com fulano, não conversou com fulano. Isso aí tem coisa. Isso aí, o momento do David é um momento muito delicado no Cruzeiro. O momento do David é um momento que não dá pra gente ficar tapando o sol com a peneira, porque torcedor não é bobo, imprensa não é boba, e que tá acontecendo alguma coisa, tá. Que Cuca desmente daqui, Levi desmente dali, sabe? São situações, eu não tô dizendo que ligou e falou assim, olha, estou te contratando. Não é isso, mas liga, pergunta, e aí, qual que tá a situação? Como é que é? E se acontecer isso? Se não der certo isso aqui? O próprio presidente Ivan falou na entrevista dele, se não der certo, tá fora. E isso para o David é um momento decisivo. O jogo contra... mas será que espera até o Clássico? Gente, deixa eu dizer uma coisa. Se não der certo lá em Poços de Caldas contra a Caldense, caindo pelas tabelas do jeito que ela está, alguém vai segurar o David no Cruzeiro? Quem é que vai segurar? Eu acho não tem como fazer isso. Então, acho que vai nessa linha. Ele fechou porque é uma jogada, é uma mudança que ele vai fazer, é uma tentativa que ele está fazendo de se manter no cargo. E é isso. Eu estou achando esse clima todo muito pesado e muito exagerado. Você vai falar. Mas eu acho eu ia falar exatamente do Ido, mas ele também vai falar. Eu não entendo. São 7 jogos. 8 jogos. Uma derrota. E assim, querem a cabeça do cara. 8 jogos. Aí, se vem a imprensa toda como uma tsunami e critica e pede a cabeça do cara, aí vários torcedores se voltam, não sei o quê, é porque a Galopress e não sei o quê. Aí se a gente pede um pouco mais de tempo para o cara trabalhar, Galopress também que está torcendo, quer que o cara fique porque o cara não está rendendo. 8 jogos. Será que a mesma paciência seria colocada se fosse um Abelão aí? 8 jogos, o time rendendo mais ou menos? Não seria. O David está pagando tão somente pela inexperiência. Tão somente. Léo Condé aí com o mesmo futebol apresentado teria mais respaldo? Não sei, acho que não. O trabalho dele tem sido ruim até aqui, não é só pela inexperiência. Está péssimo o trabalho dele. Tá ruim. Só os números que não provam tá mostrando o contrário nada. que você está falando.
está mostrando Olha aqui, nada. Preste atenção que o recado é para você que tem ou já teve financiamento de carro, imóvel, cartão de crédito ou cheque especial. Sabia que você pode estar pagando juros abusivos? E para saber se existem irregularidades no seu contrato, você vai ligar agora nesse telefone, vai chamar no WhatsApp, um consultor preparado aguarda a sua ligação, vai tirar todas as suas dúvidas. Você vai ligar agora e vai marcar o seu horário sem compromisso. O cálculo é feito de forma gratuita. E você já sai de lá sabendo dos valores justos de suas parcelas. Além de reduzir o valor da parcela do seu financiamento, você ainda pode receber de volta o valor pago, devidamente corrigido e até mesmo em dobro. E se está sofrendo a ação de busca e apreensão aí do seu carro, você possui defesa e não vai perder o que você já pagou, né? Então entre em contato, 2559-8877, chama no WhatsApp também, 99695-3077. Se der ocupado, insista, busque os seus direitos e não perca dinheiro, 2559-8877. Daqui a pouco eu vou desembolar com o Edu, com a Dimara e com o Cadu ainda uma discussão sobre o David. Eu acho que cabe uma discussão ainda sobre o David. O problema está com ele ou de quem colocou ele lá? A gente fala daqui a pouco. 2 minutos. Os donos da bola.